Olá, pessoal. Nessa semana nós vamos dar continuidade, aos nossos estudos em algoritmos de aplicação, de grafos. Vamos estudar especificamente nessa semana o algoritmo para calcular o caminho mínimo entre dois nós de um grafo, né, o conhecido como algoritmo de Dijkstra. Ok? Esse algoritmo ele foi criado em 1959, e a ideia dele é encontrar o menor caminho entre quaisquer pares de nós em um grafo que seja direcionado, né, quando todos os arcos têm comprimentos não negativos, ok? Então esse algoritmo ele funciona para grafos direcionados e ponderados, sendo que o valor, e o peso de cada comprimento, de cada aresta, não pode ser negativo. Okay? Esse algoritmo é um algoritmo iterativo, e em cada iteração ele determina o iésimo nó mais próximo do nó de origem, ou seja, na primeira iteração dele, ele vai te retornar qual que é o nó mais próximo do nó de origem. Na segunda iteração, o segundo nó mais próximo. Na terceira iteração, o terceiro nó mais próximo e assim sucessivamente. Então, se a gente considerar que nós temos n nós, num grafo, no pior caso, esse algoritmo vai precisar de n menos uma iterações, para determinar o menor caminho. Você pode dar a sorte, por exemplo, de o nó de destino ser o mais próximo, do nó de origem, que seria o melhor caso, e aí o, o algoritmo de devolver essa distância em uma iteração apenas. Note que isso não quer dizer que o algoritmo é O de n, ok? Eu estou falando que no pior caso ele precisa de n menos uma iterações. Mas cada iteração dessa, ela não é O de 1. Então esse algoritmo ele não é O de n, ok? Isso faz parte, vai fazer parte do trabalho de vocês darem uma pesquisada na ordem de complexidade deste algoritmo. Mas já deixo claro aqui que eu não estou falando que ele é O de n de forma alguma, muito pelo contrário. Eu só estou falando que no pior caso vão ser n menos uma iterações, ok? Então, para chegar à conclusão de qual é a complexidade do algoritmo, você tem que analisar qual a complexidade de cada iteração, né? Então, suponha aí que você chega à conclusão que cada iteração é O de n. Ora, se são n iterações e cada iteração é O de n, aí você vai chegar à conclusão que ele é quadrático. Se você chegar à conclusão que cada iteração é quadrática, então são n iterações, você vai chegar à conclusão que o algoritmo é O de n ao cubo e por aí vai. Então, essa questão da iteração vai fazer parte desse último trabalho. Então, não vou adiantar aqui, ok? Mas vamos lá. Então, qual que é a ideia, do algoritmo de Dijkstra? A ideia primária é você separar o seu conjunto de nós em dois subconjuntos, que nós vamos chamar de nós rotulados e não rotulados. Os nós rotulados são aqueles cuja ordem de proximidade já foi definida, ou seja, você já sabe qual é a menor distância daquele nó para o nó de origem. Como nós vimos, a cada iteração você vai saber um nó, Então, na primeira iteração você vai ter o nó mais próximo do nó de origem, na segunda iteração o segundo nó mais próximo e por aí vai. Então, a cada iteração você vai rotular um nó, ok? E os nós não rotulados são aqueles cuja a ordem de proximidade ainda não foi calculada, ok? Então, o algoritmo vai ter um novo nó rotulado a cada iteração, ou seja, a cada vez que você conhecer o menor caminho até ele. Então, a cada iteração, um novo nó é adicionado a esse conjunto de nó rotulados, e além de adicionar esse nó ao conjunto de nó rotulados, a cada iteração você atualiza a estimativa de menor caminho para todos os nós não rotulados que têm alguma ligação com esse nó rotulado. Ok? Então, a cada iteração você determina qual é o nó mais próximo, o próximo nó mais próximo, rotula esse nó e atualiza as distâncias dos outros nós ainda não rotulados. O algoritmo vai terminar quando você rotular o nó destino que você está procurando. Ou, claro, se esse nó destino for o mais distante, você vai ter rotulado todos os nós.
ok? Então, assim, esse é o princípio do algoritmo. Nós vamos fazer aqui, nessa videoaula, um exemplo, né? Uma apresentação aqui de um exemplo de como esse algoritmo seria executado, né? Então, suponha que nós tenhamos aqui esse grafo, né? Esse grafo com 5 nós, né? E diversas arestas. Note que é um grafo direcional, né? E ponderado, onde os pesos das arestas são todas não negativas, né? E aí nós vamos adotar a seguinte convenção, né? Nós temos os nós não rotulados e os rotulados. Os não rotulados estarão em vermelho e os rotulados nós vamos dividir em dois. O azul é o último nó rotulado, né, o nó mais recentemente rotulado, e os verdes são os que já estavam rotulados antes, ok? Então nós vamos só marcar com uma cor especial, que é o azul, o nó que foi o último rotulado, porque ele vai ser importante para a execução do algoritmo, ok? Então vamos lá. Para executar esse algoritmo, nós precisamos manter duas estruturas aqui, dois vetores, né? Um vetor de distâncias e um vetor de predecessores. Que é isso? Com o passar aqui do algoritmo, né, eu acho que vai ficar mais claro. Mas aqui no vetor de distâncias, a gente vai marcar qual é a menor distância atualmente entre o nó de origem e cada um dos outros nós. Ok? Como nesse exemplo eu quero determinar o menor caminho entre o nó 5 e o nó 2, eu marco que a distância do nó 5 para o nó de origem, que é ele mesmo, é zero. Né? E como predecessor eu coloco menos 1. Esse menos 1 é justamente para marcar que ele é a minha origem. Ok? Já para os outros nós, eu coloquei que a distância é infinito. Né? Por quê? Porque qualquer distância vai ser menor do que essa distância infinita e eu atualizo depois. Né? E coloquei o predecessor como sendo zero. Notem que se você começar a indexação por zero, né, como em C normalmente a gente indexa os vetores começando com zero, você não pode colocar aqui o predecessor zero, porque o zero seria então um índice, né, poderia ser, né, o índice de um nó. Então só tome cuidado com como vocês vão trabalhar isso. Aqui eu nomeei os nós a partir de 1, coloquei então o predecessor zero para indicar que eu ainda não achei o predecessor daquele nó, né? E para as distâncias eu coloquei distância infinito. Claro, a gente não tem como definir um valor infinito, né, numa linguagem, vocês vão implementar isso em C, né? Então usem um valor que seja o valor mais alto possível da variável que vocês estiverem usando. Né? Então, por exemplo, se vocês estiverem usando uma variável inteira, verifique na arquitetura que vocês estão usando qual que é o maior valor que esse tipo de variável consegue armazenar e coloque esse valor aqui. A ideia é ter um valor alto o suficiente que qualquer outro valor seja menor para que você atualize, ok? Então, o nó 5 é o meu nó de origem, ok? Então, eu vou marcá-lo com azul, falando que ele é meu último nó rotulado, ok? A partir de agora, o que eu faço? A cada iteração, eu vou tentar identificar qual o nó mais próximo do meu nó de origem. Então, o que eu noto aqui? Ó? O meu nó 5, ele tem arestas que o ligam ao 4, ao 3 e ao 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar as distâncias do 5 ao 4, do 5 ao 3 e do 5 ao 6 na minha tabela aqui. Ó. Então, qual que é o algoritmo? Ora, qual que é a distância do nó 5 ao nó 4? É uma distância de 5. Essa distância de 5 é menor do que a distância que está armazenada aqui no nó 4? Sim, ela é menor. Por quê? Porque a distância que está armazenada aqui é infinito. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar a distância e o predecessor aqui do nó 4. A mesma coisa eu vou fazer para o nó 3 e para o nó 6. A distância do 5 para o 3 é 10, ok? 10 é menor do que a distância que já está armazenada aqui? É menor que a distância... Opa, desculpa, estou falando do 3. É menor que a distância armazenada aqui? Sim, porque a que está armazenada aqui é infinito. Então eu vou ter que atualizar essa distância, a mesma coisa com a do 6. Então, o que acontece? Após a primeira iteração, a minha estrutura de dados fica dessa forma aqui. Ó. Eu tenho que o nó 5 é um nó rotulado, né, que
ele chega nos nós 3, 4, 6. Então, para o nó 3, o predecessor até agora é o 5 e a distância é 10. Para o nó 4, o predecessor até agora é o 5 e a distância é 5. E para o nó 6, o predecessor até agora também é o 5 e a distância é 6. E aí, então, eu vou ver qual desses nós está com a menor distância. E aí, esse vai ser o próximo nó a ser rotulado, ok? Então, o 1, a distância está infinito, o 2, a distância está infinito, o 3 está 10, então é o menor, né, até agora. O 4 está 5, opa, então o 4 é o menor. O 5 eu não considero, porque ele já está rotulado, né, só estou olhando os não rotulados. E o 6, a distância é 4. Então, o cara que está a menor distância até agora é o 6. Então, o 6 é o meu próximo nó que será rotulado, ok? Então, eu rotulo o 6 e agora eu vou avaliar as distâncias partindo do 6 para os outros nós, ok? Então, vamos lá. Se eu olho aqui, ó, o nó 6 ele tem aresta partindo para o 1 e para o 4. E aí, o que eu faço? Eu vou verificar as distâncias para o 1 e para o 4. Então, vamos lá. A distância para o 1. Ora, a distância para o 1 até agora é infinito. Mas qual é a nova distância? A nova distância vai ser a distância que eu já percorri para chegar até o 6, que é uma distância de 4, mais a distância do 6 até o 1, que é 9. Ok? Que é 5, desculpa. 4 mais 5, 9. Esse 9 é menor do que a distância que estava armazenado no 1? É, por quê? Porque a distância que estava armazenada no 1 era infinito. Então eu vou atualizar a distância do 1 com 9 e vou colocar que o predecessor do 1 é o 6. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com o nó 4. Qual que é a distância para o 4? É 1. Então, eu já tinha dado 4 para chegar até o 6, mais 1 que eu tenho que andar para chegar ao nó 4, dá uma distância total de 5. Essa distância total de 5 é menor do que a distância que já está lá no 4? Não, não é, né? Ela é igual. Então eu não vou atualizar o nó 4, ok? E o 6 não sai para mais nó nenhum. Então, feito isso, eu vou identificar agora no meu vetor, né, na minha estrutura de nova, né, qual é o nó ainda não rotulado que está mais próximo. Ora, a distância para o 1 é 9, para o 2 é infinito, para o 3 é 10 e para o 4 é 5. Então, quem está mais próximo da origem e ainda não está rotulado é o nó 4. Então, o nó 4, será meu próximo nó a ser rotulado. Ok? E aí, eu vou para a terceira iteração. Na terceira iteração, eu vou pegar e vou verificar, partindo do nó 4, onde eu consigo chegar, né? E aí eu chego à conclusão aqui que eu posso ir do 4 para o 3 e do 4 para o 1, ok? E aí eu vou fazer aquela mesma análise. Do 4 para o 3, a distância é 2. Então, qual que seria a distância total para chegar ao nó 3? Seria o 5 que eu já andei até o nó 4, mais 2, ok? Que vai dar 7. 7 é menor do que a distância que está aqui no nó 3? É. A distância que estava no nó 3 era 10. Então, vou atualizar essa distância, vou colocar que a distância é 7, e vou colocar que o meu predecessor é o 4, né? Porque eu parti do nó 4 para chegar nele, ok? E agora eu vou avaliar o caminho para o nó 1. Ora, a distância aqui do 4 para o 1 também é 2. Então, a distância total da origem até o 1, passando pelo 4, seria o quê? O 5, que eu já andei para chegar no 4, mais esses 2 aqui do 4 a 1, que vai dar 7. Eu vou comparar. 7 é menor do que a distância que estava no 1? É, por quê? Porque a distância que estava no 1 era 9. Então, eu vou atualizar a distância do 1, de 9 para 7, e o predecessor passa a ser o 4. Ok? Uma vez que eu atualizei, o que eu tenho que fazer agora? Verificar entre os nós ainda não rotulados qual é o mais próximo da origem. Aí nós temos o 1, que está a uma distância de 7 da origem, o 2, que está a uma distância de infinito, e o 3 está a uma distância de 7. Note que há um empate aqui entre o 1 e o 3. Quando há um empate, você pode escolher aleatoriamente entre os dois que estão empatados. Eu vou seguir aqui a ordem, né? Eu vou a ordem pelo pegar o menor nó, né? O nó de menor índice primeiro, e vou pegar o 1. Mas o algoritmo também daria certo se eu pegasse o 3, ok? Então, o próximo nó que eu vou rotular vai ser o 1. E aí,
Então, vamos para a quarta iteração, rotulando o nó 1. Do nó 1, eu só tenho um caminho, que é seguir para o 2, ok? E esse caminho tem peso 2. Então, qual que é a distância total para chegar até o nó 2? São os 7 que eu já andei para chegar no nó 1, mais os 2 que vão do nó 1 até o nó 2, que vai dar 9. 9 é menor do que a distância que estava armazenada no nó 2? Sim, é menor. Por quê? Porque o que estava lá era infinito. Então eu atualizo a distância do nó 2 para 9 e falo que o predecessor é o 1, que é o nó que eu estou rotulando agora. Ok? Como eu não tenho mais caminhos do 1 para ninguém, eu pego e verifico dentre os nós ainda não rotulados qual que está mais próximo da origem. Ora, neste momento só tem dois nós não rotulados, o 2 e o 3. O 2 está a uma distância de 9 e o 3 a uma distância de 7. Então, o próximo nó a ser rotulado será o nó 3. Ok? E aí vamos para a quinta iteração. Na quinta iteração, então, eu vou avaliar os caminhos saindo do 3. Então, eu posso sair do 3 para o nó 2 e para o nó 1. Então, eu tenho que avaliar as duas distâncias, né? Do nó 2 ou para o nó 1. Na verdade, para o nó 1 eu nem preciso avaliar, né? Porque o nó 1 já está rotulado. Né? Se ele já está rotulado é porque eu já achei o menor caminho da origem até ele. Então, essa distância aqui eu desconsidero. Então, o único que eu tenho que avaliar é a distância para o 2. E qual é a distância total para chegar no nó 2 passando pelo nó 3? Ora, são as 7 unidades que eu já tinha andado até o 3, mais 3 unidades que é a distância do 3 ao 2. 7 mais 3 dá 10. 10 é maior do que a distância que eu já tinha para o nó 2. Ora, se 10 é maior do que a distância que eu já tinha para o nó 2, eu não atualizo, ok? A distância do nó 2 e mantenho lá como predecessor 1. E aí, como o nó 2 é o único nó que eu ainda tenho no meu grafo, eu simplesmente o rotulo. E aí eu não preciso avaliar mais distância nenhuma, afinal de contas todos os nós já estão rotulados, ok? Então, como resultado da iteração 5, nós temos esse estado aqui da minha estrutura de dados, ok? O que isso aqui me mostra? Ora, isso aqui me mostra que do nó 5 ao nó 2, ou seja, a minha origem, que é o 5, até o meu destino, que é 2, o menor caminho tem uma distância de 9. É isso que ele está me falando aqui. Ok? E qual é esse caminho? Para eu achar esse caminho, eu tenho que ir recuperando os predecessores. Ora, para chegar no 2, o predecessor do 2 é o 1. Ok? Então, eu vou chegar no 2 a partir do 1. Eu cheguei no 1, quem foi o predecessor do 1? O 4. Então, vou ter que passar pelo 1 e pelo 4 para chegar no 2. Mas quem foi o predecessor do 4? Opa, foi o próprio 5, que é a minha origem. Então, qual seria o caminho que eu seguiria para ir do 5 até o 2 de forma mais curta? Eu sairia do 5, iria para o 4, do 4 eu iria para o 1, e do 1 eu iria para o 2, dando o peso 9, dando a distância, né, o comprimento 9 para esse caminho, ok? Então, o algoritmo se resume a iterativamente construir essa estrutura de dados e depois interpretá-la. Note que, como o nosso nó destino acabou sendo o nó mais distante do nó de origem, eu acabei fazendo a tabela completa, né? Então, aqui, por exemplo, se eu quiser saber qual é o menor caminho do nó 5 para o nó 3, ora, basta eu vir aqui, ó. 3, a distância dele para a origem, que é o 5, é 7. E qual é o caminho? Olha, eu cheguei no 3 pelo 4. Mas aí eu venho no 4, cheguei no 4 pelo próprio 5, que era a origem. Então, o melhor caminho para ir do 5 ao 3 é sair do 5, ir para o 4 e do 4 para o 3. Note que você tem até um caminho direto aqui, ó, do 5 para o 3, mas ele é mais custoso do que ir do 5 para o 4, do 4 para o 3. Ok? Então, a
a construção, né, desse algoritmo é baseada nessas iterações que vão alterando essa estrutura de dados aqui de distância e predecessor. E aí, ao fim, quando o seu nó, o nó de destino estiver rotulado, basta você interpretar essa tabela. E como você interpreta? A distância que estiver aqui no seu nó de destino é o comprimento, né, do caminho, é a distância entre os dois nós, ok? E o caminho em si, ou seja, o conjunto de nós pelos quais você vai passar, você tem que interpretar pegando o predecessor. Então, o predecessor do seu nó destino, que no nosso caso o nó destino era o 2, o predecessor é o 1. Opa, mas o predecessor do 1 é o 4. Opa, e o predecessor do 4 é o 5, que é a minha origem. Então, qual que seria o caminho? 5, do 5 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o 2. Ok? Então, pessoal, é isso, né? O algoritmo de Dijkstra é basicamente isso, né? Como próximos passos, eu aconselho que vocês deem uma olhada nessa página aqui, ó, da Universidade Federal de Santa Catarina, que lá tem um pseudo-algoritmo, né, de implementação aí do algoritmo de Dijkstra, e tem um outro exemplo, né, que segue exatamente essa mesma lógica que eu passei aqui para vocês, mas, assim, enfim, é mais um exemplo, né, para vocês olharem e tentarem entender. E há também um pseudocódigo lá deste algoritmo que pode ajudar, né, na sua implementação.